Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e a todos aí que estão se preparando para o Enem, para um concurso público, para um vestibular. Eu sou o professor Carlos Queiroz, nós somos do Matemática 1001 Problemas e nessa videoaula nós vamos apresentar para vocês a discussão sobre número misto ou fração mista. Vamos lá? Lembrando que na nossa próxima aula nós vamos discutir para vocês sobre multiplicação de frações. Peço sempre a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Vamos aqui apresentar o conceito de número misto ou fração mista. Número misto ou fração mista é a representação de um número composta por uma parte inteira e uma parte fracionária. Aqui um exemplo. Nós temos aqui 2, 1/4. O 2, ele representa a parte inteira desse tipo de representação, que nós chamamos de fração mista ou número misto. Então, 2 é a parte inteira. E 1/4, então, passa a ser a parte fracionária. Como é que a gente lê esse tipo aí de representação? Lê da seguinte maneira: 2 inteiros e 1/4. 2 inteiros e 1/4. 2 é a parte inteira e 1/4 é a parte fracionária, e esse tipo de representação é chamado de número misto ou de fração mista. Então, para dar uma clareada sobre essa questão de número misto ou fração mista, que é uma forma, uma maneira de representar o número, eu apresento aqui a seguinte situação. Nós temos aqui 3 círculos, vamos admitir que esses círculos representem pizzas. Então nós temos aqui, primeira pizza, foi dividida em 4 partes iguais. Então cada parte nós podemos representar por 1/4. Esse assunto nós vimos lá na primeira videoaula. Qualquer dúvida, retorne lá. Então nós temos aqui 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, 4/4. Na segunda pizza, a mesma coisa. 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, 4/4. E na terceira pizza, apenas 1/4. Então nós podemos somar essas partes da pizza como sendo, então, 4/4 da primeira pizza, 4/4 da segunda pizza, mais 1/4 da terceira pizza, adição de frações denominadores iguais. Mantém-se o denominador e somam-se os numeradores. Então, 4 mais 4 é 8, mais 1, 9. Então, a soma dessas partes da pizza aqui, que estão destacadas em laranja, dá o total quanto? 9/4. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode escrever 4/4 como sendo um inteiro, 4/4 como sendo um inteiro, mais 1/4. Então, reescrevendo aqui, nós teremos 1 mais 1 mais 1/4. 1 da primeira pizza, 1 da segunda pizza e 1/4 da terceira pizza. 1 mais 1, 2. 2 mais 1/4, a gente representa 2 mais 1/4 na forma de número misto ou fração mista como sendo 2 inteiros e 1/4. 2 inteiros e 1/4. Ou seja, escrever 9/4 é equivalente a escrever 2 inteiros e 1/4. Essa maneira de escrever dessa forma é chamada de número misto ou fração mista. Então vamos ver aqui um exemplo de como converter uma fração mista ou um número misto numa fração imprópria. Então nós temos aqui, a parte inteira e a parte fracionária.
a parte inteira é 7, a parte fracionária é 3/5. Como que se efetua a leitura aqui dessa fração mista? Se lê da seguinte maneira: 7 inteiros e 3/5. 7 inteiros e 3/5. Vamos converter então essa fração mista numa fração imprópria da seguinte maneira. Primeiro, a gente multiplica a parte inteira pelo denominador da fração 3/5. Na sequência, esse resultado é somado com o numerador da fração. Então, nós temos o seguinte, ó. 7 vezes 5 mais 3. Vou reescrever isso aí ao lado, ó. 7 vezes 5 mais 3. Está aqui, ó. 7 vezes 5 mais 3. O denominador a gente apenas repete e se faz a conta. 7 vezes 5 é 35, mais 3 é 38. Repetiu o denominador, 38/5. Então, a fração 38/5 é equivalente à fração mista escrita como sendo 7 inteiros e 3/5. Ok? 7 inteiros e 3/5 é igual à fração 38/5. Então, temos aqui mais uma fração mista. Como que se faz a leitura dessa fração? 9 inteiros e 6/7. Como que se faz a conversão dessa fração mista em fração imprópria? O que é que a gente faz primeiro? Multiplica a parte inteira pelo denominador da fração. Esse resultado é somado ao numerador da fração. Reescrevendo essa operação aqui lá ao lado, como é que fica? 9 vezes 7 mais 9 vezes 7 mais 6. O denominador se repete. Como é que fica então? 9 vezes 7, 63, mais 6, 69. Denominador repete. Então, a fração 69/7 é igual a fração mista 9 inteiros e 6/7. Então, vamos ver agora o processo inverso. O que é que nós vamos ver agora? Como se converte uma fração imprópria em fração mista. Nós temos aqui a fração 9/2. Lembrando que essa fração é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Como é que se faz? Primeiro, a gente faz aqui, ó, a divisão de 9 por 2. 9 dividido por 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é 8. Subtrai, 9 menos 8 é 1. Vamos ver o que a gente faz aqui com esses números. O 4, que é o resultado da divisão, ou seja, a parte inteira da divisão, passa a ser a parte inteira do número misto. O resto passa a ser o numerador da fração mista, ou do número misto. E o denominador a gente repete. Então, a fração 9/2 é igual ao quê? A 4 inteiros e 1/2. Vamos para mais um exemplo. Então, aqui mais um exemplo de como se organiza a conversão de fração imprópria em fração mista. Nós temos aqui uma fração imprópria, 47/9. Ela é imprópria, essa fração é uma fração imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. Primeira coisa, então, que a gente deve fazer. Organiza aqui ao lado a divisão de 47 por 9. 47 dividido por 9 é 5. 5 vezes 9 é 45. Subtrai o 47 do 45, sobra 2. Então, o 2 é o resto. E agora? O 5 é a parte inteira, passa a ser a parte inteira da fração mista. O 2, que é o resto,
passa a ser o quê? O numerador da parte fracionária. Então, 2 aqui, que é o resto da divisão de 47 por 9, passa a ser o numerador da parte fracionária. O denominador da parte fracionária é o denominador da fração original, 9. Então, 47 nonos pode ser reescrito como sendo 5 inteiros e 2 nonos. Deixo aqui então a lista ou a relação de videoaulas, lembrando que o nosso tema é fração, no momento, que já estão disponíveis lá no nosso canal. Matemática Mil e um Problemas, agradece aí a sua participação, nosso muito obrigado. Peço a colaboração novamente para que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e comentem os nossos conteúdos. E continue estudando. Um abraço a todos.